Hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem preocupado muitas mamães aí e com certeza tem tirado o sono de muitas mamães de preocupação, que são as secreções no olho dos bebês. Então, se o seu bebê está apresentando algum tipo de secreção, acorda com o olho muito secretivo, o olhinho fechado, grudado já, essa live aqui foi feita para você, para que você consiga entender a causa desse problema. Para quem não me conhece, está acompanhando pela primeira vez, eu sou o Dr. Dalton Lima, também conhecido como Encantador de Bebês, e estou aqui sempre trazendo conteúdos para vocês, para que juntos a gente possa acabar com cólica, refluxo, insônia do seu bebê e tantos outros sintomas que eu venho apresentando aqui para vocês e outras dicas que eu venho trazendo também. Então vamos lá. Inicialmente eu queria falar para vocês em relação a essa questão das secreções. Então é comum de aparecer, tá? Não é uma coisa normal, como eu sempre falo, mas é comum. Então quando o bebê apresenta algum tipo de secreção além do esperado, quando a quantidade é muito grande, quando isso causa um certo incômodo, que você percebe que o bebê está incomodado, que isso está causando uma dificuldade de abertura dos olhos, o bebê fica com aquela secreção ali constante, tudo isso vai fazendo com que o organismo do bebê mostre que tem alguma alteração. Às vezes pode acontecer em um olho só, às vezes pode acontecer nos dois, depende muito de todo o funcionamento de toda aquela estrutura. E isso muitas vezes acontece por uma obstrução do canal lacrimal. Então o bebê tem um canal lacrimal que é feito uma drenagem ali quando ele está dentro dos padrões, quando está tudo normal. E quando tem uma obstrução desse canal lacrimal, quando ele está entupido, isso faz com que o bebê tenha um acúmulo maior dessa secreção. Além da secreção, esse bebê pode ter um acúmulo maior, às vezes, de lágrima também. Então, aquele bebê que a lágrima acumula com frequência ali no olhinho dele e ele não consegue ter uma boa drenagem daquele olho. Então, se o seu bebê está apresentando algum tipo de secreção assim, alguma alteração, fique de olho que eu vou te ensinar aqui as causas e o porquê disso está acontecendo. Então, as secreções elas funcionam mais ou menos dessa forma assim, ó. Então, quando o seu bebê está apresentando esse tipo de secreção aqui da imagem, isso pode fazer com que a gente comece a ter alguns sinais de alerta. Então, a gente percebe que essa secreção aí não é uma secreção simples, não é uma secreção comum que você observa no dia a dia ali. Aquela famosa ramelinha no cantinho do olho, essa é uma secreção em quantidade exagerada, uma quantidade grande ali. E muitas vezes, depois que você faz a limpeza, limpa aquele olhinho do bebê ali pela manhã, ele continua com essa secreção. E às vezes essa secreção incomoda, deixa o olho dele vermelhinho, às vezes o olho parece que está inchadinho, ele fica com o olhinho mais fechado. Muitas vezes isso causa como se fosse uma cola, porque quando seca o bebê tem dificuldade de fazer a abertura desse olho. Então você percebe constantemente esse bebê incomodado com isso aí. Muitas vezes também acontece do bebê ter como se fosse uma membrana. Então, quase como uma pelezinha. De tanta secreção que forma, tem uma membraninha, uma pelezinha tampando o olho dele. Então, ele não consegue praticamente enxergar bem ali. Isso está incomodando realmente, pegando toda aquela região. E você percebe que a dificuldade de drenagem é como se o ducto, como se o caninho de liberação ali de drenagem, para fazer todo o processo de drenagem, tivesse tampado, tivesse obstruído. E aí o bebê fica nessa condição. Então existia um estudo que eles fizeram muito interessante em relação a essa questão dos olhos, da questão dessas secreções. Então, trazendo aqui para vocês provas concretas. Então, foi feito um estudo com pacientes de 1990, lá em Salvador, no hospital em Salvador, de 1990 a 2005. Eles fizeram esse estudo com base nos dados das fichas dos pacientes. Então, o estudo não foi feito durante esse período, mas eles pegaram todas as fichas de pacientes de 1990 até 2005 para avaliar essa questão dessa secreção nos bebês. E olha só, a quantidade de bebês em relação às faixas etárias. Percebam aqui que de 1 a 5 meses são o período em que o bebê mais apresenta, pode apresentar mais secreção, segundo esse estudo que eles fizeram. Então, de 16 a 28 dias, a média de 11 bebês ali, e de 1 a 5 meses, 48 bebês. Então, um número maior de bebês nesse período aí dessa faixa etária, com essa obstrução nasolacrimal que a gente chama.
E aí, nesse estudo, como eu falei, eles realizaram esse estudo, então realizaram um estudo retrospectivo, utilizaram os dados de prontuário, como eu falei, de 186 pacientes, de 186 bebês, com idade de 6 dias até 32 meses. Então vocês viram ali que eu coloquei ali as idades para você, de 1 a 5 meses eram que tinham o maior número. E isso foi entre os anos de 1990 a 2005, então 15 anos de fichas aí de pacientes que foram atendidos, e eles fizeram um trabalho em cima disso. E esses bebês eles eram portadores dessa obstrução nasolacrimal, então uma dificuldade, como se tivesse um tamponamento, uma obstrução mesmo do ducto lacrimal ali. E olha que legal. Então, com base em todos esses estudos, eles aplicaram técnicas e técnicas de massagem que a gente usa dentro da osteopatia, dentro dos tratamentos. E olha só, houve uma resolução do quadro de 92 pontos por 5 desses bebês. Então, um número muito alto de resolução a partir das técnicas ali. Então, essas técnicas que a gente faz de desobstrução, de melhora desse ducto ali, de liberação desse ducto, faz com que tudo volte a funcionar bem. E por que eu falo isso para vocês? Porque a região da face do bebê e do adulto é uma região muito rica de estruturas, vasos sanguíneos, nervos, músculos, ligamentos, então estruturas que estão trabalhando constantemente ali para que tudo funcione, ou seja, para que você consiga abrir sua boca, tem músculos que funcionam, tem nervos que funcionam, para que a gente consiga respirar, para que a gente consiga abrir e fechar os olhos, para que escorra uma lágrima. Então o corpo está o tempo todo trabalhando, está em constante processo de trabalho, e no bebê não seria diferente, então ele está trabalhando constantemente. Quando existe algum processo alterado, algum bloqueio, por exemplo, de um ducto, de alguma estrutura que deveria estar funcionando normalmente, começam a aparecer os sintomas. E aí, por que é interessante a gente pensar nessa questão dessa secreção do olho em relação às questões que eu trago para vocês com frequência? Então, em relação à parte de torcicolo, de assimetria craniana e também dos sintomas relacionados, como cólica e refluxo. Então, para vocês verem como está tudo sempre muito relacionado. O bebê, quando ele tem uma assimetria do crânio ou quando ele tem um torcicolo, isso favorece para que ele tenha alterações de funcionamento de toda a parte do crânio, da cabeça, dos ossos da face, da região da face dele. Então, se o bebê pensa comigo, se o bebê tem uma assimetria, um achatamento do crânio lá atrás, se ele tem um crânio mais retinho, mais achatado aqui atrás, isso vai gerar uma alteração anterior. Então, se ele tem alteração atrás, vai ter alteração na frente, isso pode favorecer para que ele tenha alterações de funcionamento de estruturas da região da face. Quando ele tem alterações de funcionamento das estruturas, tudo pode começar a funcionar de uma forma diferente. Então esse bebê pode começar a ter, no caso desse assunto de hoje, esse acúmulo maior de secreção. Às vezes esse acúmulo vai ser só em um olho, não vai acontecer nos dois. Às vezes esse bebê vai ter uma dificuldade respiratória, pode ter um desvio de septo para acompanhar esse crânio torto. Então imagina que o bebê tem uma cabecinha torta e tudo vai crescer de acordo com aquela região que está alterada. E aí você vai ouvir profissionais falando para você que deixa crescer, que depois que crescer remodela sozinho. Mas fique atento a isso, tá? Porque quando a gente consegue remodelar antes e consegue dar estímulo para esse crânio antes, quando o bebezinho ainda é bem novinho, as respostas são muito melhores e os sintomas associados são menores também. Então tem menos risco do seu bebê apresentar essa secreção no olho, do seu bebê ter uma rinite, do seu bebê ter uma otite, que é uma inflamação do ouvido. Então vários sinais ali estão relacionados a essa questão da assimetria craniana. E consequência da assimetria craniana em processo junto ali é o torcicolo. Então o bebê que tem o torcicolo, ele vai ter alterações ali da região do crânio. Então eu estava hoje mesmo conversando com as mamães lá da mentoria, né, as mamães da consultoria do curso online, estava explicando para elas em relação a essa questão, orientei elas como fazer da melhor forma ali a liberação, melhorar as condições de drenagem do olho do bebê para que a gente consiga ter um bom resultado. Mas lembrando que elas estão aplicando
todas as técnicas, porque elas estão melhorando todo o condicionamento de funcionamento do organismo do bebê. Então elas já estão trabalhando o torcicolo, elas já estão trabalhando as simetrias, e aí elas vão incluir uma técnica a mais ali para melhorar a drenagem desse ducto, então para melhorar a drenagem do olho. E aí elas vão começando a ter mais resultados. Ó, a Dibalico perguntou, como faz para arrumar a cabecinha do bebê? Essa questão da assimetria craniana, a gente tem vários fatores que a gente precisa entender antes de corrigir e vários mecanismos de correção. Dentro do curso, eu ensino vocês a melhor forma de fazer essa correção. Dentro do meu consultório também, a gente faz esse trabalho, melhora essas condições e eu oriento o reposicionamento. Mas é basicamente com reposicionamento e com técnicas de liberação que eu ensino vocês. Ó, eu trouxe para vocês aqui também um relato muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Uma mamãe de uma bebê que passou comigo esses dias. A mamãe é a Emily. Ela falou aqui, a Mariana desde que nasceu, ela tinha uma secreção nos olhos e sempre tinha que ficar fazendo limpeza nela, e aí ela acordava sempre com essa secreção. Então ela veio até o consultório para a gente tratar um torcicolo, veja bem, ela veio até o consultório para tratar um torcicolo. Não era esse problema o principal ali da Mariana. Então ela veio para tratar um torcicolo. Na avaliação do torcicolo a gente corrigiu as alterações que ela tinha e aí a gente começou a fazer as técnicas de drenagem do olho também. Então a gente aplicou as técnicas, eu ensinei para essa mãe para ela dar continuidade em casa com as técnicas e olha só o resultado aqui, ó. A Mariana antes das técnicas, a mamãe autorizou a mostrar essa foto, tá? Ela até que pediu para mostrar e autorizou. Olha só como o olhinho da Mariana tinha secreção acumulada, essa região interna dele com bastante secreção, então ela acordava assim todos os dias, a mãe limpava e a hora que ia ver tava com secreção de novo, aquele olho secretivo, que cheio de secreção novamente, chegava a secar ali a hora que ela acordava. E aí a gente aplicou a técnica e no outro dia ela já me mandou mensagem. Doutor, parece milagre o que você fez, porque ela já acordou sem secreção. Mas não é milagre não, tá? É técnica, olha só. Como ela acordou no outro dia. Olha que coisa mais linda. Aquele olho secretivo que ela tava com secreção, com um acúmulo ali, com aquela secreçãozinha que já estava seca, no outro dia ela já acordou melhor depois da liberação, depois das técnicas que foram feitas. E aí a gente corrigiu tudo isso, claro que, como vocês perceberam, como vocês viram aí o relato da mãe, ela trouxe para corrigir um torcicolo. Então, nas minhas lives, nas minhas aulas aqui, ela entendeu que o bebê dela tinha torcicolo e ela observando ali, ela desconfiou que ele pudesse ter esse torcicolo. E aí ela trouxe a Mariana, e aí ela veio para tratar o torcicolo, a gente corrigindo o torcicolo, inclusive a Mariana tem melhorado muito desse torcicolo dela, e tá tendo umas respostas bem importantes aí, bem legais, e aí a gente trabalhou em conjunto essa liberação do ducto. Então, pensando nessa questão da liberação do torcicolo, o ducto também começou a ter uma resposta melhor de funcionamento e com as técnicas que a gente aplicou de massagem ali na região do ducto, ela tá agora assim, ó, e a mãe tá feliz da vida. Dibalico, por que os bebês têm torcicolo? Desculpe, as perguntas são novas aqui. Fique à vontade. Sempre vai ter mamãe nova por aqui, eu vou estar sempre ajudando vocês, então podem fazer as perguntas, mesmo que sejam perguntas repetidas, não tem problema. O bebê tem torcicolo por alguns motivos importantes. Pode acontecer durante o parto, tá? Durante a gestação, então dentro do útero ele pode ter o torcicolo. Pode acontecer durante o parto, dependendo de algum material que foi utilizado. Geralmente o uso de fórceps favorece para que o bebê tenha torcicolo. Então aquele gancho que eles usam para conseguir tirar o bebê pode fazer com que o bebê tenha torcicolo. E depois do parto, por conta de um vício de posição. Então, se esse bebê, quando você coloca ele deitado para dormir, ele começa a dormir com a cabeça só para um lado, isso começa a gerar um vício de posição para ele. E esse vício de posição, com o passar dos dias, pode começar a gerar uma tensão muscular. Então, o músculo começa a ter dificuldade de movimentar, porque ele fica mais rígido, mais tenso. O bebê não consegue fazer o movimento contrário e aí ele começa a ter dificuldade. E aí o que acontece? Por que é tão importante o torcicolo?
Porque aqui na base do crânio existem nervos importantes que comandam o funcionamento do estômago, dos músculos, do pescoço, da deglutição para o bebê conseguir engolir. Então, se o bebê tem uma dificuldade de movimento por um excesso de tensão desses músculos, isso pode favorecer uma alteração desses nervos. E aí, com o passar do tempo, começam a aparecer os sintomas. Então, começa a ter refluxo, começa a ter cólica, começa a ter dificuldade de deglutição, o bebê começa a engasgar com uma frequência maior. Então, várias alterações podem ser causadas por um torcicolo. E se o torcicolo não é tratado, ele pode favorecer uma assimetria do crânio. Então, veja bem, várias alterações relacionadas ao torcicolo. Essa assimetria do crânio é o achatamento. Então, se o bebê dorme só de um lado, ele vai fazer o apoio da cabeça só de um lado. Isso vai dificultar o crescimento da cabeça naquele lado. E aonde ele faz mais apoio, tem uma tendência a crescer menos. E aí faz mais pressão. Então, o crânio dele cresce do outro lado, cresce ao contrário. E aí ele fica com aquela cabecinha torta. Então, se o seu bebê é um bebê cabeludo, quando você dá o banho nele, você observa, consegue ver que o cabelo gruda na cabeça, você consegue ver que a cabecinha está torta. Se o seu bebê já é mais carequinha, você já consegue ver diretamente olhando ali. Então, colocou o bebê deitado. Se você percebe que tem uma estrutura que é mais achatada, mais reta, isso é sinal de que ele tem uma assimetria. Se você percebe que uma orelha dele, quando ele está deitado... Deixa eu pegar a boneca aqui. Quando o bebê está deitado, se você observa que uma orelha dele é mais anterior, como se ele tivesse assim, é porque ele tem uma assimetria também. Então, por exemplo, se ele tem um achatamento do lado direito, vocês vão enxergar trocado, tá? Porque a câmera é frontal do celular. Se ele tem uma assimetria, por exemplo, desse lado aqui, ele tem uma tendência a que essa orelha vá para frente, porque é como se o crânio estivesse empurrando. Então, observa ó, a diferença. Essa orelha aqui mais anterior e essa mais posterior, tá? Quando você olha o bebê de cima. Então, são vários sinais ali que a gente consegue observar no bebê quando ele tem uma assimetria do crânio e um torcicolo associado. Então o bebê colocou deitado, ele começa a ficar só para um lado, já fica de olho que ele pode ter um torcicolo. Ó a mamãe da Mariana aqui, ó. Tô muito feliz mesmo com o resultado, doutor, você é demais. Imagina, eu que agradeço e agradeço a sua dedicação também. Parabéns por se dedicar tão bem assim e aplicar as técnicas, as orientações em casa. Por isso que tá tendo tanto resultado com ela. A Merizio. É comum um bebê ter torcicolo? Sim, é muito comum, mais do que vocês imaginam. Porque, como eu falei, pode acontecer por uma alteração dentro do útero, então um vício que o bebê adotou dentro do útero, às vezes teve pouco espaço. Bebês gemelares, os gêmeos, têm menos espaço ainda, então tem mais tendência a ter torcicolo. Então pode acontecer já de dentro do útero, então não tem como controlar muito isso, porque ele já pode nascer com torcicolo. E aí o bebê pode criar esses vícios de posição. Então é muito comum. Dos bebês que chegam no consultório, assim, 90% tem algum sinal de torcicolo, algum sinal de tensão no pescoço, alguma alteração que está favorecendo todos os sintomas. Então a gente precisa avaliar isso muito bem, precisa entender isso muito bem e aí aplicar essas técnicas que a gente vai fazendo correção. Vocês não imaginam a quantidade de resultado que as mamães do curso estão tendo. Então a gente está aí na primeira semana, então a gente já chegou aí nos primeiros 7 dias de aplicação das técnicas, elas estão aplicando, estão fazendo aí os encontros comigo, as mentorias, e estão tendo uns resultados fantásticos. Cada dia uma vai mandando lá, que o bebê dorme melhor, o bebê está com menos refluxo, o bebê está conseguindo eliminar os gases, o intestino está funcionando, as cólicas estão diminuindo. Então, num progresso, num passo a passo ali, no acompanhamento, a gente está vendo os resultados, elas estão modificando. Então, dentro dos 15 dias aí, a gente está no nosso prazo para elas conseguirem realizar todas as técnicas e verem os resultados assim tão legais que estão acontecendo. Então fica aí para vocês o nosso relato das mamães. Vou trazer elas aqui em breve para vocês com os relatos, vocês vão ver como o curso tem ajudado elas, tem sido muito legal. Simone Everton, minha bebê teve uma secreção verde nos olhos. Parece quase uma secreção verde, ó, dependendo do grau da inflamação, né? Porque, ó, dependendo da forma que você vê, ela pode ficar mais escurecida. Então, parecida com essa aqui. Amarelo, esverdeado. Então, dependendo do grau desse processo inflamatório ali, dessa alteração que pode estar sendo causada
por esse entupimento do ducto ali, pode fazer com que o bebê fique mesmo com esse processo mais esverdeado às vezes. Então, mamães, basicamente é dessa forma que acontece. O entupimento do ducto, o entupimento do canal, causado por uma alteração na região da face do bebê, que muitas vezes é um motivo aí causado pela região posterior, por conta do torcicolo, por conta da assimetria. E aí a gente corrigir, entender tudo isso e devolver essa função, vai fazer com que o bebê melhore de todo esse processo funcional ali que está alterado. E aí também, como consequência, a gente já vai corrigindo cólica e refluxo, que está tudo relacionado com a região da cabeça. Por isso que é muito importante, falo para vocês, cuidado na hora de carregar, cuidado com os posicionamentos viciosos do bebê, atenção em relação aos chicotes que podem acontecer. Hoje uma mamãe me perguntou, o chicote pode acontecer só para trás? Não, o chicote também pode acontecer para frente. O chicote, para quem está acompanhando pela primeira vez, é quando você carrega o seu bebê por baixo do braço e você não dá sustentação na cabeça dele. E aí esse bebê pego desprevenido, ele tem uma queda da cabeça para trás ou uma queda da cabeça para frente. Então são problemas aí que podem causar vários sintomas, como refluxo também, como cólica, com o passar do tempo, porque quando o bebê chicoteia, quando ele sofre com esse chicote, ele pode ter tensões na região do pescoço e isso favorecer para que ele apresente um torcicolo aí com o passar dos dias. Então, se o bebê não tem torcicolo, mas sofre um chicote, ele pode vir a ter um torcicolo depois, porque as tensões musculares podem começar a acontecer aqui e começar a tracionar o pescocinho dele para virar só para um lado. Então, é um sinal de alerta também. Ó, vou deixar uma imagem aqui para vocês. Falei para procurar um osteopata, não me ouviu e se entupiu de remédio. Acabei de postar isso lá nos meus stories. Então, como eu sempre falo para vocês, muitas vezes quando você toma medicação, quando você dá medicação para o seu bebê, você vai estar mascarando aquele problema. Então, no caso também dessa questão da secreção dos olhos, existe medicamento que vai ajudar? Existe, para melhorar o processo infeccioso em muitos casos. Mas se existe um entupimento do canal, se o canal está entupido, se você não fizer a liberação desse canal, ele vai continuar com essa secreção. E esse desconforto vai continuar presente, então vai continuar apresentando tudo isso. Então, por isso que o entendimento sobre o que está acontecendo com o corpo do bebê, com o crânio do bebê, vai fazer com que ele tenha uma melhora tão significativa desses sintomas, porque a gente vai estar trabalhando na causa do problema.